assim, as mídias sociais, né? Quando você coloca a sua vida inteira nelas, você não espera o momento de estar nelas, você está desenvolvendo, me parece, uma forma de paixão triste. Não há diferença em ir 10 vezes ao cinema com alguém e trocar 30 mensagens pelo celular com ele. Não há uma diferença essencial entre um tipo de relacionamento e outro. Portanto, acredito que exista amor nas redes sociais do mesmo modo que fora delas. Amor em tempos de redes sociais. Descobrimos novos jeitos de amar? Novos significados para o amor? Ou os aplicativos de encontro são uma ferramenta nova para um sentimento de sempre? As experiências com as mídias sociais, elas são bem tipicamente humanas e são ambivalentes e são perigosas, né? Eu costumo, inclusive, dizer que quando você é uma pessoa que tem vida pública como nós dois aqui, outras pessoas, a gente tem que tomar muito cuidado com mídias sociais, né? Porque se você coloca a sua vida privada nas mídias sociais, o risco de haver contaminação é muito grande. Por quê? Porque as mídias sociais elas são uma enorme ferramenta de promiscuidade. E quando eu falo promiscuidade, não estou falando moralmente, não. Eu estou falando quimicamente, né? Mecanicamente. A espécie humana é uma espécie naturalmente promíscua, né? No sentido de que a gente se mistura. Se você não colocar barreiras, a gente se mistura. Quando você vê, já foi. E grande parte dessas misturas tem a ver, inclusive, com o processo dos vínculos afetivos, né? Porque os vínculos afetivos, como diz a própria ideia, afeto, afexo, afecção respiratória, né? Como se fala em medicina, patos, paixão, doença, é ali o lugar onde a gente perde um pouco o controle. Então, eu tenho a impressão que, assim, as mídias sociais, elas são hoje uma ferramenta enorme, um campo de afeto gigantesco. Tem pessoas cuja vida afetiva se dá quase que exclusivamente nas mídias sociais. As mídias sociais criam um ambiente novo, ou elas potencializam alguma coisa que está ali, né? A gente sabe em comunicação, o Clóvis trabalhou também em faculdade de comunicação, existe uma lei em teoria da comunicação que é o meio é a mensagem, né? Um clássico, todo mundo que trabalha em comunicação sabe disso. E existe uma mensagem no meio que é a mídia social, a mídia, falando do ponto de vista técnico, a ferramenta, a plataforma, a mensagem desse meio é tudo pode. Tudo pode acontecer, tudo pode ser feito, ela é meio incontrolável. Todo mundo que já, por um momento, daqueles momentos de esticamento, você resolveu bater uma foto da potência elevada, e aí você bateu a foto se sentindo super potente e a foto vazou, né? Ainda bem que você não fez isso. E aí quando vaza, nunca mais saiu das mídias sociais. Então as mídias sociais, elas dão a nós uma experiência de eternidade infernal, que a eternidade daquilo que você coloca lá nunca mais sai, nunca mais desaparece. Por mais que você queira tirar, você não consegue tirar. E isso muitas vezes produz nas pessoas uma sensação de perda de privacidade. Eu não acho que as mídias sociais, enquanto tais, elas criaram uma realidade afetiva que não existia. Agora, eu acho que como ferramenta de agenciamento, lembra do exemplo que eu dava no começo da nossa conversa? Como ferramenta de agenciamento, ela potencializa um tipo de experiência que não estava tão à mão. Você pode hoje, através de WhatsApp, você pode criar uma relação afetiva com a pessoa do outro lado do planeta e você se encontrar de vez em quando com essa pessoa e você ter uma relação com essa pessoa afetiva mais intensa do que com alguém que está do seu lado. E é interessante porque a própria distância física mediada pela conversa no WhatsApp parece criar uma câmara de eco, como se fala em estudos de mídias sociais, afetiva. Porque como você está à distância e ao mesmo tempo você está perto, como você acompanha cotidianamente aquela pessoa, inclusive através de fotos, vídeos ou textos, a ideia de que as mídias sociais necessariamente são um espaço de dissipação de afeto me parece um pouco equivocado. É claro que você dissipa afeto nas mídias sociais. Você dissipa afeto no sentido de que você produz mentiras sobre você, que é uma plataforma que serve muito ao narcisismo, que você cria vidas que não existem, né? Através de uma criação de personagens ali no mundinho que vai ser reproduzido nas mídias sociais. Mas, indiscutivelmente, elas como ferramenta, elas entram na vida afetiva e elas ampliam
a potência do afeto nesse sentido. Porque você pode, muitas pessoas tiveram essa experiência, você pode conhecer alguém de um lugar distante, você estabelecer um vínculo afetivo forte, as redes, no caso, as ferramentas de redes, você estabelecer e ampliar esse vínculo, produzir encontros físicos reais a partir daí, voltar para os encontros mediados pelas mídias sociais e, no entanto, essa experiência ela será absolutamente verdadeira. Então, assim, as mídias sociais é alguma coisa que você deve manter uma certa distância com elas, né? Quando você cola muito nelas, no sentido social da palavra, ou seja, você depende delas para tudo, você coloca a sua vida inteira nelas, você não espera o momento de estar nelas, você está desenvolvendo, me parece, uma forma de paixão triste, no sentido que ela vai acabar sugando sua vida real e você vai acabar tendo uma experiência de vida que é completamente fora da possibilidade de vínculos concretos. Então, veja que eu falei duas coisas aqui que aparentemente podem ser opostas, mas elas não são. Ao mesmo tempo que você pode ter um tipo de experiência com as mídias sociais que aumente e amplie o seu campo de afeto, na medida em que esse campo de afeto também será habitado pelo vínculo offline, certo? Na medida em que você mescla mídias sociais, redes, com experiência concreta, eu quero dizer fora das redes, com pessoas ao seu lado mesmo, reais e tal, aí me parece que as mídias sociais se transformam numa ferramenta de ampliação da vida afetiva, inclusive do ponto de vista etnográfico, certo? Geopolítico, né? Agora, se você se torna um adicto, e por que tanta gente se torna adicto? E a drogadição é do âmbito dos afetos. Por quê? Porque a gente sofre, no mundo contemporâneo, de um enorme sentimento de invisibilidade, né? A gente se sente anônimo, a gente se sente irrelevante. São tantos de nós, nunca existiram tantos homo sapiens à face da Terra, certo? As mídias sociais, elas acabam fazendo com que as pessoas tenham uma espécie assim de glamorização de R$ 1,99, né? Da própria vida. Então, eu acho que a adição às mídias sociais, digamos assim, a dimensão um pouco sombria desses vínculos afetivos com as mídias sociais e dentro das mídias sociais, ele se transforma num vínculo, me parece de alguma forma negativo ou triste, se eles não forem ao mesmo tempo permeado por realidades concretas em que pessoas reais se encontram, certo? E nessa medida você tem aí, me parece, uma verdadeira função social das mídias sociais, que é fazer pessoas que não se encontrariam se encontrarem ou conviverem mesmo que à distância, né? Existe a traição